Olha, primeirão, estamos aqui juntinho de novo. Vamos fechar logo essa primeira parte aí dessas aulas, a nossa 8ª aula, para fechar essa introdução de química geral. Então nós paramos lá atrás já em separação de mistura, agora a gente vai entrar aí em reações inorgânicas, uma parte superficialzinha, mas lá na frente a gente volta mais aprofundado, reações inorgânicas. Maravilhosa, vamos lá, né? Reações inorgânicas. As reações inorgânicas é a comprovação de um fenômeno químico, né? Daquelas reações químicas. Então nós temos o que? Tipo de reações inorgânicas. Reações inorgânicas costuma ocorrer acompanhada de alguns efeitos, que pode ser uma dica que elas estão acontecendo de fato, elas estão ali ocorrendo, como é a ocorrência de uma reação química, que nós falamos lá em fenômeno, que é a saída de gases, formação de precipitado, mudança de cor e alteração de calor, mudança de temperatura. Opa, mudança de temperatura aí é uma reação química. Então, dentro delas nós temos essa consequência de algumas reações. A gente vai trabalhar com reação de síntese, reação de análise, reação de dupla troca e reação de simples troca. Então, o que é uma reação de síntese? É a reação também conhecida como reação de composição ou reação de adição. É outro nome que ela pode ser reconhecida. Nesse tipo de reação, um único composto é obtido a partir de dois compostos. Vamos ver um exemplo desse tipo de reação. Pessoal, olha só, uma reação de síntese, o próprio nome está dizendo. O que é síntese? Síntese, sintetizar, resumir. É quando você tem duas ou mais reações virando uma. Tu sintetizou, tu tem vários. Olha só, tu tem aqui, ó, uma ou mais reações. Tu tem uma ou mais reações. Tu vai pegar uma ou mais reações químicas. Tá aqui. Uma ou mais reações químicas virando outras reações, né? Virando outras. Então, isso quando ocorre, nós chamamos de reação de síntese. Por exemplo, ó, o A mais B, um A olhou para o B, e aí tudo bom, pá! Ficaram, se relacionaram e formaram o que? AB. O AB pode ser uma substância composta, né? Então, ó, nós temos o ferro, se relaciona com o enxofre, formou o sulfeto de ferro. Aqui nós temos o cloro, né? Dê uma olhadinha aqui no hidrogênio, no gás hidrogênio, formou o ácido clorídrico. Nós temos aqui, ó, o oxigênio se reagindo com o Hg, o mercúrio, formou o óxido de mercúrio. Então são reações de síntese, é coisa simples, pessoal. Olha só, quando você tem antes da seta, pessoal, antes da seta quer dizer reagente, depois da seta quer dizer produto. A seta é sintetizar. Então, ó, aqui é reagente, aqui é produto. Então, quando eu tenho dois ou mais caras antes da seta e virando sempre um, quando eu só tenho sempre um no produto, é síntese. Esse é o segredo. É olhar para o produto, só se tiver uma substância é síntese, tem uma reação de síntese. Vamos ficar atento aí, uma reação de síntese, sempre uma substância no produto. E reação de decomposição. Reação de decomposição também é chamada reação de análise. Pessoal, reação de análise, ó, como o próprio nome diz, esse tipo de reação é o inverso da anterior, análise. Ou seja, uma reação de composição, ou seja, ocorre quando, a partir de um único composto, são obtidos dois ou mais outros. Essas reações estão sendo conhecidas como reação de análise. Pessoas, reação de análise também chamada de reação de composição. Então, o que é uma análise? O que é analisar? Pessoal, eu lhe dou um texto. Então eu lhe dou uma frase, né? O que é que você analisa aquela frase? Tu vai falar várias coisas sobre ela, é tipo uma síntese. Aliás, é uma análise que tu vai fazer de uma palavra. Então eu te dou o quê? Você vai fazer uma redação lá no Enem, o cara vai te dar um tema, desse tema tu vai escrever o quê? Até 30 linhas, de 15 a 30 linhas. Então isso aqui, tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo uma análise daquela frase que o cara te deu. Então análise aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma substância só virando duas ou mais. Quando eu tenho uma substância virando duas ou mais, é chamada reação de análise ou reação de decomposição. Olha só, eu tenho aqui, ó, o inverso daquelas primeiras lá, ó, pelo menos essa primeira, ó. Um óxido de mercúrio vai virar o quê? Um gás vai virar o mercúrio mais um gás oxigênio. Eu tenho o calcário, que é o calcário? O calcário, eu aqueço o calcário, quando eu aqueço ele vai virar o quê?
local virgem, mas gás carbônico. E aqui eu tenho, ó, água oxigenada, H2O2, água oxigenada. Se eu boto a água oxigenada na luz, ela vai se decompor em água mais oxigênio. Isso aqui é uma reação de análise, atento nisso aí. Reação de simples troca. Essa reação, ela ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta. Sempre é assim. É uma simples, é uma sozinha, ó, uma substância simples sozinha, é uma substância, ó, reagindo com outra. Uma substância reagindo com outra. O cara tá sozinho e vai reagir com esse. Quando ela reage, nós chamamos de reação de simples troca. Ó, esse cara tá sozinho, aqui tá agarradinho. Só que esse aqui chega aí, vamos sair daí. Aí ele chega, ó, tira o outro e fica. Pô, qual é a condição que ele tirou? Porque ele é mais reativo do que esse. Ele é mais reativo. Então nós vamos ver essas condições. Ó, quando eu tenho um só reagindo com dois, ele vai tomar o lugar do outro, ele vai reagir com o outro. Essas são as condições. O elemento mais reativo desloca o menos reativo. Quem é o mais reativo? É o elemento da família 1A mais reativo. Depois da 2A, depois o que nós chamamos comuns, depois o hidrogênio, por último os nobres metálicos, né? São os menos reativos aí dos metais. Então isso acontece geralmente os metais são mais reativos. Então ele vai deslocar outro metal que é menos reativo do que ele, ou vai deslocar um não metal. Fica atento. Então a composição química sempre vai ser só um cara aqui, um cloro, e aqui, ó, tá o brometo de sódio. O cloro chega, vai tirar, ó, tirou o BR e ficou com NaCl. Então o alumínio sozinho, ó, chega, tirou o H, ficou com o nosso Cl. O ferro, ó, tirou o H, ficou com o Cl. Então aquele que é mais forte tira aquele que é menos forte, o menos reativo. Então essa condição nós chamamos de simples troca. E a dupla troca? Dupla troca é simples, é uma troca aí que vai ter, uma dupla troca, ó. Essa reação vai ocorrer direta aí, ó. Eu tenho uma substância e outra substância. Aí esse relacionamento aqui não tá bom, o negócio, o clima tá pesado, isso aqui também. Então, ó, eles vão trocar de parceiro aqui, ó. Esse aqui, ó, vem para esse e esse aqui, ó, vem para esse e esse aqui vem para esse. Então, dupla troca, cada um trocou aí, ó. Trocou de posição de elemento. Então, ó, sempre o primeiro que positivo e negativo, aqui positivo mais negativo, ó, o A vai ficar com D e o B vai ficar com C. É uma reação de dupla troca. E aqui nós temos as condições para que uma reação de simples troca aconteça. Para uma reação de simples troca acontecer, o elemento tem que ser mais reativo. Quem é mais reativo? É o au. O que é au? Alcalinos terrosos e alumínio. Depois tem que é o hidrogênio e os comuns, os nobres, né? Ó, isso aqui são os nossos, ó, alcalinos terrosos. Esses aqui são os elementos comuns metálicos, aquele fica na parte, essa partezinha aqui, ó, superior central da tabela periódica. O hidrogênio, que separa os comuns dos nobreza. O hidrogênio aí, ó, tá separando, é o soldado aí separando o comum da nobreza. A nobreza fica na parte, ó, inferior central da tabela periódica. A nobreza dos metais, que é o cobre, o mercúrio, a prata, a platina, o ouro, e aqui eles são chamados de nobreza metálica. Então eles são menos reativos. Olha só como ocorre essa reação. O zinco, ó, desloca o cobre e vai ficar com o parceiro do cobre, o cobre fica só. Na outra ocasião, o cobre chega querendo deslocar o zinco, ó, não desloca. Por quê? Porque o cobre é menos reativo do que o zinco. Essas são as reações inorgânicas. Vai ver com mais calma aí na próxima aula, tá bom? Pessoal, paramos aqui na nossa 8ª aula. Na próxima aula vamos entrar em estrutura atômica. A gente se vê lá na estrutura atômica, modelo atômico de Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Goldstein, tá certo? Muito bom essa primeira parte aqui, tá com vocês, essa parte da química geral, só introdução. Fique com Deus aí, um abraço no seu coração aí e tamo junto aí, vamos voltar com estrutura atômica a todo vapor. Fique com Deus, lá na frente a gente volta de novo com essas reações inorgânicas, tá certo? Tchau, até a próxima aí, tchau.